Olá, estamos aqui para mais um CosturaCast e hoje nós estamos aqui na cidade de Rio dos Cedros. Eu estou aqui com o Lucas que aceitou nosso convite. Lucas, muito obrigada, tá, pela sua disponibilidade e para você compartilhar com a gente aqui a sua experiência, né, tanto com o sistema quanto o seu dia a dia também. Desde já, eu deixo aqui os agradecimentos em nome da CIGETEP. Eu tenho certeza, Lucas, que você vai conseguir contribuir muito com o nosso público, né, para você então que é faccionista, que é confecção, que é prestador de serviço, e você também quer repassar esse conhecimento aí para o seu amigo, para o amigo empresário. Então eu convido você já para compartilhar esse link, porque eu tenho certeza que essa conversa vai ser muito valiosa para você. Então, para a gente iniciar, eu vou pedir para o Lucas se apresentar, Lucas, contar um pouco sobre a sua história, né? Então, fique à vontade. Então, bom dia, Jussi. Bom Para dia. a gente é um prazer. Hoje meu pai não pôde estar presente, né? Ele está numa viagem, mas para a gente é um prazer poder abrir as portas para vocês, ainda mais para um sistema tão bom que a gente estava conversando antes de começar o podcast, que realmente mudou a nossa produção aqui e o jeito de ver também a produção. Bom, falar de mim é um pouco difícil, né? Mas falar das empresas. A LCL começou em 2004 e a Taroli, que a gente tem duas empresas em Rio dos Cedros, a LCL e a Taroli. Uma fica no centro e outra fica na Serra, né? A Taroli começou em 2008. O meu pai, ele... 2008, a Toroli começou quando você tinha 11 anos, 11 então. anos, isso. Tem Ou uma seja, a foto sua vida foi dentro de facção. dentro de facção. Então, eu sou a terceira geração, na verdade, de confeccionista, faccionista. Lá atrás, né, falando lá de trás, a minha avó e meu avô, eles vieram de Presidente Nereu para Timbó. Eles compraram na época uma loja em Timbó chamada, acho que era a Loja dos Retalhos, ou uma coisa nesse sentido. Aí, meu avô começou a vender roupa para fora, enfim, ia para Rio do Sul, fazer o comercial da facçãozinha deles. E nisso o tecido começou a perder muito mercado, começou a vir jeans, começou a vir a malha, o moletom, né? Tudo veio mudando. Isso na época da inflação, então perderam muito dinheiro, mas ao mesmo tempo vem as oportunidades, né? Geralmente em crise as oportunidades aparecem. E lá ele comprou três máquinas e começou a costurar cueca e calcinha. E começou a vender pelo estado. E minha avó com mais três costureiras lá em Timbó, na rua Birmania, se não me engano. Eles abriram a Confecções Evanilda. Hoje é uma grande empresa de Timbó. O tempo foi passando, o meu pai saiu do banco, foi trabalhar com meu avô, fazia todo o comercial. Meu pai vendia para Argentina, para o Chile, Bom Preço, Pão de Açúcar, enfim, rodou um monte. Se vocês fabricavam ali o seu avô e Isso. ele vendia para Isso, essas meu pai grandes fazia o lojas. comercial. Teu Nesse, pai. nesse meio tempo, a minha tia, que era de Curitiba, morava em Curitiba, veio para Timbó junto com meu tio. Meu tio sempre foi um crânio na área financeira, né? Então, eles ajudaram também a Ivanilda a crescer muito. E depois, lá em 2004, meu pai decidiu sair da Confecções Ivanilda e abrir o próprio negócio, né? Veio para Rio dos Cedros, a minha mãe é de Rio dos Cedros, né? Então ele veio para Rio dos Cedros, comprou esse galpão, comprou a casa onde eu moro hoje com a minha esposa, e aqui a gente começou. Começamos devagarinho, eu era muito novo, né? Mas meu pai na época tinha um Corsinha Olha e, só. e corria para baixo e para cima, e a gente chegou aqui dentro na LCL a ter 200 funcionários. Nossa. A E, gente, e vocês começaram por essa unidade aqui, aqui, aqui no centro, LCL, na isso, LCN. isso. Isso em 2020, em 2004. E então a gente chegou a ter 200 funcionários, 200 colaboradores, né? E chegou a fabricar 20 mil cuecas adulta dia. Então, assim, era muito, muito volume, né? E lá em 2008, 2009, quando veio China, tudo diminuiu bastante. Então, o Magazine parou de comprar tanto, e aí veio mais uma crise, né? E daí, desde lá, as coisas mudaram muito. Então, hoje, falando da atualidade, né? A LCL e a Taroli. A Taroli só tem um cliente, que é a Confecções Vanilda. Ivanilda, Isso. acredito que muito que estamos nos assistindo aqui já conhecem, né? Eu Sim, trabalho para a Ivanilda sim, também. sim, sim. Hoje a minha tia, né, a Leonete, é a única dona lá da Evanilda, ela e as filhas dela, né? Hoje só a Gislaine tá com ela, que é a filha mais velha, meu tio, minha tia e a Gislaine. E, enfim, eles estão com a empresa deles, eles trabalham ainda para Magazine, né? E a Hum, gente fabrica peças para eles. Então a gente vende mão de obra, né? Eu costumo falar que não é nem de mão de obra, é vender tempo, né? vender Porque a tempo. gente corre atrás de tempo. E aqui embaixo na LCL, hoje,
a gente trabalha com Zirrusse, de Pomerode, do grupo ENM, né? Que é Zirrusse, Icone, né? A Veltec também é do mesmo grupo. E a Marcas gente, muito famosas, né, sim, inclusive. é de muito sucesso, né? E a gente também agora faz 3 anos que a gente começou a trabalhar com a Kili, né? Então tá sendo muito desafiador, mas ao mesmo tempo é um aprendizado muito grande, assim, porque a gente tem colaboradores aqui de 20 anos, de 18, de 15 anos, que só trabalhavam, de 10 anos, só trabalhavam com cueca e fazendo a mesma operação o dia inteiro, né? E então a gente fez uma grande mudança, aprendendo, eu junto principalmente, meu pai não pegou tanta parte daquele, né? Então eu venho aprendendo junto com aquele. É uma parceira ótima, um cliente maravilhoso, e desde então a gente está trabalhando com eles, evoluindo devagarinho, crescendo junto com eles. E nos últimos 1 ano a gente começou a trabalhar com esse G-Step, né? E parece que tudo clareou muito mais, assim, porque antes, por exemplo, ao meu ver, né, hoje esse G-Step ele é um sistema muito completo, tanto na parte de cadastro de funcionário, né, de colaborador, é, cadastro de células de costura, tu consegue moldar a tua empresa dentro do sistema, isso é muito legal, muito, muito bom. E também a gente consegue, que para mim é o grande bônus do sistema, que é o que mudou tudo aqui para nós, que é a questão da cronometragem, né? Então a gente está cronometrando direto aí o pessoal, até menos do que eu gostaria, porque está sendo bem corrido os últimos dias, mas na minha opinião deveria estar sendo cronometrado praticamente todo o OP que entra, porque Uhum. muda muito. Às vezes passa 3 horas, às vezes o colaborador já não está tão bem, ou sei lá, aconteceu alguma coisa, ou alguém precisa sair, já muda totalmente o grupo, né? As metas e tudo mais. Então eu acho que a cronometragem é uma coisa muito importante. E hoje quem faz a cronometragem aqui dentro da empresa? Então, ainda sou eu, né? Ainda sou eu que faço, mas a minha ideia tá ensinando a minha liderança a cronometrar também. Ela já sabe um pouquinho do básico, assim, mas a gente já começou o treinamento de cronometragem aqui dentro. Às vezes eu pego uma colaboradora aqui dentro, a gente faz testes para a gente. O que faz muito, né? Eu coloco uma colaboradora e eu faço um jogo de cartas com elas, que geralmente quem contrata, pelo menos eu aprendi isso, quem contrata faz para ver a questão de agilidade, principalmente nas mãos, né? Para quem trabalha com Uhum. produção, ainda mais costura, tem que ter, né? E então a gente pega o baralho de cartas, né? Tem 4 desenhos numa mesinha e o pessoal tem que distribuir essas cartas. Eu sempre brinco com a pessoa, se joga truco já não tem como fazer muito bem esse teste, né? Porque daí a pessoa já tem a manha Já de, tem a de manha. como de como passar as cartas. Mas é muito bom. E ali eu consigo, eu brinco, faço um joguinho com as minhas encarregadas e cada uma bota mais ou menos o que que elas acham que foi o percentual da pessoa que ela fez. Então, de 0 a 100%. Então, tem dia que tem funcionário que faz 70, aí tem gente que as lideranças às vezes botam 80, 90 e na verdade era só 70, e assim a gente está treinando elas, né? Interessante. E o objetivo disso é você desenvolver a liderança para analisar o ritmo da O ritmo da pessoa. pessoa, isso, de ela só estar olhando ou cronometrando, ela já mais ou menos saber qual que é o ritmo da pessoa, se está em 80, em 100%, e assim elas conseguem ter uma visão melhor de grupo mesmo, né, de célula, porque hoje a célula de costura, às vezes eu tenho uma costura que faz em 110% e tem costura que faz 70%, e a gente tem que administrar isso. Hoje, esse é um dos maiores papéis da liderança, né? Fora toda a parte de recurso humano que hoje é também muito importante, né? Assim, e inclusive falando em recursos humanos, eu vi um vídeo que vocês postaram da festa que Sim, vocês fizeram lá na sim, Taroli, sim, sim. né? Então, vocês costumam fazer essas ações aqui para os colaboradores? Assim, a gente sempre fez. Teve um tempo um pouco antes que a gente deu uma parada de fazer, mas agora a gente está tentando voltar. Eu vejo que isso é muito importante, principalmente questão de união de grupo, de célula e tudo mais. O pessoal, dá para ver que o pessoal está se animando, mas não é tão simples, porque hoje com 2 empresas para a gente fica bem corrido fazer, e tanto é que a gente fez o da Taroli na semana passada e o da LCL vai ser no dia 11 de julho, que são as festas juninas, né? Isso a Uhum. gente faz todo ano aqui, mas está sendo bem legal. Esse ano na Taroli a gente fez um teste, eu separei elas por grupos, né? E a ideia era elas estarem à frente de fazer toda a decoração, inclusive elas fizeram apresentações, cada grupo fez a apresentação, e daí teve um prêmio para elas ali que a gente acabou dando para os melhores grupos, né? Que Então tá legal. sendo
bem legal, tu acaba botando responsabilidade neles também, né? E isso traz união, traz uma série de coisas, de fatores positivos para a empresa. Inclusive até atendendo então a NR1, que é manter um ambiente Sim, agradável, sim, né, sim, integrando ali as sim. equipes, muito bem. É a ideia, cada vez melhorando Legal. mais. E Lucas, então você que está sendo preparado aí para ser o sucessor de seu pai, Uhum. né, nas duas empresas, já passou por uma grande transformação, vem passando continuamente. Eu percebo em você uma pessoa assim, muito disponível, né, tanto para novas ideias, para novas tecnologias. Quando eu te fiz o convite, vamos participar do CosturaCast, você já se prontificou, Sim. porque você quer compartilhar, né, as coisas, as boas práticas. E falando sobre isso, sobre mudanças que você contou aí ao longo desses 10 anos que você está Sim, aqui, mais ou menos né, isso. mais ou menos isso, quais foram, assim, falando na gestão da empresa, os principais desafios para essas mudanças? Porque vocês aqui na LCL saíram de produzir somente ali lingerie ou cuecas, e hoje vocês produzem moda infantil. Aham. E produtos de moda, produtos Modinha. elaborados, modinhas. O elaborado não tanto, assim, é um projeto que eu tenho, é um sonho, eu quero buscar o elaborado, mas ainda não estamos nesse nível ainda de costura, assim, porque, que nem eu te falei, a cultura da empresa, isso também é muito importante, entender qual a cultura da tua empresa, e eu demorei um pouco para entender. Por exemplo, quando eu passei a ter o cliente Kili, eu quis muito trabalhar do jeito que a Kili trabalhava. Só que eu não entendia, hoje eu entendo melhor, que a Kili trabalha com modinha já há quanto tempo, né? Há 20 anos? Não, 40 anos. Há 40 anos É, trabalhando com modinha. sim. E a gente aqui dentro, a gente está há, no mínimo 15 anos, estava há 15 anos só trabalhando com cueca. Então, eu apanhei um pouco para entender isso, mas junto com o sistema eu consegui entender. Hoje eu mudei o jeito de costurar aqui dentro. Então, vou te dar um exemplo. Antes a gente, para costurar numa sala de modinha, a gente tinha entre 3 a 4 costureiras, elas já tinham que fazer mais operações, muitas vezes. E eu entendi que na cultura da minha empresa não estava funcionando bem, né? Então a gente decidiu fazer preparação, separar pela preparação e a costura final, que a gente chama, onde basicamente cada costureira continua estando em uma operação só. Às vezes acontece de ter que fazer mais uma operação, mas na grande maioria é uma operação só. O que para a gente está melhorando bastante a questão da produção e tudo isso a gente conseguiu enxergar junto com o sistema de vocês, né? Porque fica mais fácil tu se enxergar tu cronometrando, rebalanceando, e aí Números, números. dados, indicadores. E inclusive até o meu custo pode abaixar com isso, que eu já consegui ver que eu consigo abaixar meu custo fazendo essa mudança. Isso. Em- E baixar o custo, a gente pode exemplificar que seria diminuir o tempo de produção de uma peça, que é o com que a gente trabalha hoje, é o tempo, é o né? O tempo, né? tempo pra gente é o mais valioso. Então, a gente tem que estar. O nosso trabalho é diminuir o tempo. É diminuir o tempo, diminuir o custo, porque a gente sabe, nós que somos faccionistas, a gente sabe o quanto que é difícil a gente conseguir chegar no tempo desejado e no minuto, né? No centavo desejado, no preço desejado. Então, pra gente é bem complicado, tem que correr atrás. E, E, e sabendo que muitas vezes o cliente lá na ponta ele não quer pagar mais no não, valor na peça, que talvez seria daí um pouco mais fácil. sim, Então você acaba recebendo o mesmo valor para produzir a peça, mas para você ser competitivo, você tem que tem que. administrar o tempo, tem que estar Isso, lá com o cronômetro isso, mesmo. exatamente. E como engajar a equipe, para elas entenderem que isso é bom para a equipe também? Se você tem alguma premiação, como é que você envolve a equipe nisso, assim? Que eu acredito que seja uma das principais desafios, Sim. tecnologia e equipe. Sim, assim, não é fácil. Eu costumo dizer que sempre o não vai dar certo é a primeira coisa que as pessoas falam. Ó, vamos mudar tal coisa, não vai dar certo. Mas assim, o que eu sempre tento negociar com elas é o seguinte, ó, meninas, isso aqui é um teste. Se não for dar certo para vocês, se não for dar certo para a empresa, com certeza eu não vou permanecer, porque eu não quero ninguém perdendo nessa, nessa linha, né? É, para nós, a maior dificuldade é realmente colocar na cabeça delas que a gente precisa é, administrar esse tempo junto com elas. Então, por exemplo, a gente está com uma ideia nova de trazer, porque hoje a gente cronometra e faz o balanceamento sempre com o cronômetro na mão, né? Então, querendo ou não, eu tenho que ter um tempo ali dentro para cronometrar, ou a minha encarregada, alguém tem que estar ali dentro cronometrando.
cronometrando. Então a gente está com a ideia nova de colocar o botão ali dentro da. Vou brincar, vou chamar de botão da produção. Botão da produção, até rimou, né? É, E trouxe. A então gente vai estar instalando a gente hoje. vai estar fazendo um teste hoje, né? Então esse botão ele vai, eu vou testar ele dentro da a última operação, num grupo de calça que a gente tem aqui dentro. Então a ideia é junto com junto com o movimento que ela faz, ela já consegue clicar no botão e ali já atualiza quantas peças ela está fazendo na hora e também eu não vou precisar estar cronometrando toda hora, eu vou conseguir fazer o balanceamento a qualquer hora do dia. Isso mesmo, porque justamente esse botão, ela clicando aqui no botão, já vai alimentar o sistema Isso. automaticamente e você já vai ter os indicadores. Isso. E também, consequentemente, ela vai perder o tempo de ficar anotando numa caderneta e também a minha encarregada não vai mais precisar ficar anotando em quadro, não vai mais precisar ficar cronometrando. Então, tudo isso a gente acaba tirando o tempo de operações aqui dentro que custam dinheiro também pra gente, né? Então, assim, é um teste, a gente vai provavelmente deixar umas 2 semanas, uma semana aqui dentro para ver como é que funciona. E a minha ideia no futuro é estar adquirindo para a gente colocar em todas as operações das máquinas, né? É, para a gente conseguir ver se vai ter uma evolução, mas acredito que vai ter sim. Vai ter sim. E isso que você traz é importante, inclusive ontem a gente estava numa palestra sobre tecnologia, indústria e produtividade, e isso veio muito à tona. A pergunta, você sabe quanto tempo que você costura uma peça na agulha mesmo, só que é o valor da peça, né? A agulha ali, a costura. Uhum. Do tempo que você produz a peça, foi Pois- feito um estudo 20%, que Que sabe que quanto é que. que é da agulha mesmo, os outros tempos que envolvem ali a produção da peça, Não. esses tempos, para fazer alguma Sim, coisa sim. ou, às vezes, até o retrabalho, quando as pessoas estão se movimentando muito para precisar costurar, É, esse tempo, né, esse isso, desperdício. isso foi uma das coisas que eu aprendi num curso que eu fiz pelo Sebrae, inclusive, de cronoanálise, né? Que eu sempre achei que a pessoa que mais se movimentava na célula era quem mais estava trabalhando, e muitas vezes não é, na verdade, né? Muito movimento desnecessário também acaba atrapalhando do tempo da peça. E bem isso que tu falou. O tempo de colocar na máquina e costurar é um, o tempo da pessoa se movimentar já é outro, né? Isso mesmo. Eu costumo dizer, lógico, nunca, a gente jamais vai proibir alguém de ir no banheiro numa questão nesse sentido, né? Mas eu brinco com as meninas aqui que sempre 5 minutos ou 5 minutos depois do lanche delas, elas vão no banheiro. E eu falo para elas, poxa, vocês estão desperdiçando tempo e não é nem para mim, é o tempo para vocês que vocês estão recebendo produção, né? Então, elas ainda não entendem e na minha concepção, eu acho que o papel da liderança e o nosso papel também é tentar explicar e mostrar para elas que o tempo é necessário para mim e para elas também, porque elas também trabalham por tempo, né? Elas recebem produção. E falando sobre produção, que você me perguntou, hoje na Tarola e na LCL, as linhas de processo que é a Zirúcia e para confecções Vanilda, a gente trabalha com produção. A gente paga a partir de 70% a produção delas, paga a assiduidade também, né? Para quem não chega atrasado e não falta. E no grupo Kili, a gente paga a produção individual e a produção de célula. Porque ali, no final das contas, o que para nós mais voga mesmo é o que sai da célula, né? Então a gente acaba pagando a produção individual para elas, porque sempre tem aquela que faz um pouquinho mais, então a gente também entende que ela tem que receber um pouco mais, mas também tem a produção de célula, né? E as minhas revisoras hoje, eh, elas recebem por qualidade e por produção. Então elas têm que focar bastante na qualidade, graças a Deus nossa qualidade é muito boa, né? Mas elas têm que focar nos dois também. É basicamente Legal, isso de muito bem. bonificações. E também tem mais uma bonificaçãozinha, mas eu não vou entregar também muito, Ah, senão pessoal, que estamos assistindo que tem interesse, A né? gente tem mais uma bonificação para quem trabalha no grupo Kili, né? É uma bonificação bem legal, mas na verdade essa bonificação quem nos paga é a Kili, mas a gente entende que o certo é a gente dividir isso com elas. Repassa. A gente Legal. repassa para elas e é um valor bem significativo no final do ano. Muito bem, gerando engajamento aí para a equipe. Então, Sim, todo mundo envolvido aí para o mesmo objetivo, sim, cuidando da qualidade. sim, sim. Muito bem. Tem alguns pontos que eles precisam chegar, né? E cada pontinho mais, aqui ele tem um projeto ali dele de bônus, então tem o bronze, o prata e o ouro e o platina, né? Então tem como você subir e receber uns valores bem significativos. E, meu, para a empresa já é um bom valor, imagina para o funcionário, né? E eles têm essa consciência Eles têm porque eu desse mostro, né? benefício. Eu geralmente eu pego e eu mostro para eles, ó, se vocês ficarem no bronze, vocês vão receber tanto.
Se vocês chegarem no ouro, já é tanto. No platina, já é um valor bem mais significativo. Mas, assim, não adianta também querer dar passos muito largos. A gente tem que ir devagarinho, construindo. É, por isso que a minha ideia é fazer uma equipe muito boa, a base da empresa sendo um produto básico mesmo. E eu, no futuro próximo, eu quero trabalhar colaborado, né? Para poder Tá evoluindo para esse evoluindo. sentido. É. Eu sei que meu cliente também precisa, né? E a Sim, gente também quer evoluir, mas hoje é muito difícil. É uma briga, eu acho que não é só Rio dos Cedros, eu acho que o Vale do Itajaí todo por conta de colaboradores, né? De sim. funcionários. Funcionários bons, que também não tem. Essa é uma questão também, né? É, porque se eu pegar hoje os colaboradores que a gente acabou contratando desde o começo do ano até agora, poucos passaram da experiência, né? Isso eu pelo menos levo muito a sério assim, porque não adianta fazer produção e a pessoa tá faltando, não honrar com os compromissos, muitas vezes pessoas que complicam aqui dentro, às vezes uma maçã podre acaba contaminando todo mundo, né? Então eu sou bem chato quanto a isso. Uhum. Também já tem uma experiência de 10 anos, já sabe, É, já teve, e passou por muitas experiências do que é ter talvez uma experiências pessoa ruins, que experiências boas também, mas assim, a gente tem que cuidar muito, sabe? Porque cuidar da cultura da empresa, né? exatamente. E hoje eu prefiro ter menos do que trabalhar com muita gente e não. Às vezes menos é mais, né? Quando Exatamente. vem para somar. Isso, tem que A vir para Milena somar. lá da CLM que sempre diz, Tem para tem que vir somar. para somar É, no time. é. Legal, Lucas. Agora eu vou falando agora do sistema, né? É, então, só para a gente resumir, como que era a rotina de vocês antes do sistema, Uhum. antes da CIGETEP, e como passou a ser a rotina de vocês após Então, aplicar a ferramenta da CIGETEP? é, na verdade, o meu pai sempre foi um pouco visionário para essa questão de sistema e tempos, porque ele sempre entendeu que a gente trabalha com tempos. Então, lá atrás, a gente já tinha um sisteminha meio arcaico, mas que funcionava. A gente trabalhava com, já uns 10 anos atrás, a gente já trabalhava com código de barras nas caixas, a gente acabava já conseguindo tirar a produção dali. Mas quando a gente começou a trabalhar com aquilo, a gente fazia tudo pelo Excel, basicamente. Então, eu cronometrava por um aplicativo, passava por Excel, aí fazia todo o balanceamento. A produção a gente pagava, elas escreviam no caderneta, elas ainda escrevem na caderneta, mas é por pouco tempo, daqui a pouco vai ter o botão da produção, né? E a partir do momento que a gente trabalhou com o Sigestep, ficou tudo mais automatizado, eu diria, né? E agora não é puxando o saco, mas é um elogio bem feito. O que eu mais gosto do Sigestep é que parece uma grande família. A gente manda mensagem, eles te respondem na hora, por mais que às vezes a gente aqui dentro tá precisando de tudo rápido, né? Mas eles respondem a gente na hora, eles sempre com muita educação. Eu não sei até quando tu vai conseguir fazer isso, mas porque teus clientes estão cada vez crescendo mais Sim. e tu vai ter que também daqui a pouco contratar mais gente, acredito eu, Sim, né? Porque já tá ficando. nossa, para mim é um orgulho estar ouvindo, né, isso, a gente está aqui, eu e a Brenda, Sim, e é isso que a gente leva assim, sabe? Porque não é só um sistema, é realmente uma entrega, é a satisfação dos nossos clientes, sim, então a gente sempre vai ouvir vocês, e a gente tem preparado muito a equipe para isso, para o atendimento, sabe? Personalizado, a gente tem a consciência que a gente trabalha assim, com empresários que fazem tudo dentro da empresa e sim. que às vezes não pode esperar nem um minuto. Não, não pode esperar nem um minuto, porque para vocês é tudo, tudo para ontem, né? Então a gente prepara muito a equipe, né? E eu também me surpreendo, tá? Porque às vezes eu tô aqui te ajudando, eu tenho uma dúvida, eu ligo no suporte Ele já te responde. imediatamente e o legal é a gente ter a confiança que isso acontece a gente estando lá, a gente não estando, é o DNA desse GTEP, Sim. sabe? E, E eu igual, espero ter essa continuidade. então, acho que esse vai ser o teu desafio agora, porque É, com certeza eu acredito e torço para que o Step cresça cada vez mais, mas que tu mantenha essa, sim, essa qualidade de entrega, né? Mas assim, o que eu vejo, que eu acho que é o mais positivo do Step, do sistema, é que é aquilo que eu falei no começo, que ele vai se moldando a tua empresa. Então, tu sabe, a gente tinha várias questões aqui na LCL na hora de produção que já vinha lá atrás que a gente não podia mudar, a gente teve que fazer, né, vários relatórios novos, enfim, e vocês sempre
atenderam a gente da melhor forma, e isso eu acho que é o ponto mais positivo que o sistema tem, ele se molda a tua empresa, pelo menos é o que eu sinto aqui dentro. Sim, e isso é para todos os clientes. A gente sempre entende o seguinte: se você solicitou um relatório ou alguma mudança, É porque eu preciso, né? porque você precisa, e também a gente pode replicar isso para os demais clientes. Então, realmente, o nosso sistema ele é bem dinâmico e bem voltado para entrega, para Sim, resultado mesmo, sim. sabe, Não, Lucas? e o que eu falo, um outro ponto positivo do sistema é que muitas vezes a gente não pode estar na empresa e a gente consegue controlar e consegue ver o que está acontecendo na empresa em tempo real. Então, ontem eu tive, minha esposa está grávida, né? A gente está no 8º mês agora, e eu tive que acompanhar ela na especialização que ela fez em Balneário, e aí eu estava em Itapema trabalhando, e aí eu até fiz uma foto, vou mandar para você poder postar para o pessoal ver, lá na frente do mar e trabalhando. Isso é muito bom, né? E traz uma liberdade pra gente, uma tranquilidade também da gente poder fazer nosso trabalho mais fácil, né? E também comentei contigo que hoje dentro da empresa a gente tem os tablets, né? Então as funcionárias, as nossas líderes, elas conseguem estar passando a produção do pessoal também em tempo real, sem precisando imprimir folha, também é um gasto para a facção, né? Então também está sendo muito bom por causa disso. Eu já tive sistema, só que eu tinha que baixar na base de dados, então, meu, tinha que ir para outro estado, uma coisa assim, era tudo uma dificuldade para conseguir usar o sistema, e hoje é muito mais tranquilo. E também se você não precisa baixar, né, no celular, não vai Celular, carregar armazenamento do seu sim, celular sim. usado, né? Aí você consegue ali na nuvem É, fazer é, todo esse acesso. é muito bom. E você até comentou que as pessoas primeiro diziam não, mas eu vejo que por mais que as pessoas primeiro dizem não, talvez é por essa tua aceitação, essa tua consciência, você entende que isso é normal, Sim, mas que ali na frente você vai conseguir mostrar o resultado e a pessoa vai aceitar, é, porque você tem duas líderes usando o tablet. Você já sim. tinha imaginado que isso era possível? Há muito tempo atrás, sim, mas, Já imaginava. mas foi um pouco difícil, assim, até porque, querendo ou não, meu pai também ele é um pouco mais velho, então também vinha muito aquela questão, tá, Lucas, mas elas não vão ficar mexendo na internet, elas não vão ficar mexendo no WhatsApp, e não é bem isso, a gente sabe que elas não têm nem tempo para poder fazer isso, né? E também, assim, o que eu brinco, tu tem que engajar a tua liderança para elas não fazerem esse tipo de coisa, elas têm que estar do lado da empresa, né? Então, aquilo é uma ferramenta para elas poderem melhorar o trabalho delas também, né? Legal. Então, isso também está sendo muito bom. Mas essa questão de sempre o pessoal tá falando não, 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 é normal, é compreensível. E nós, como empresários e faccionistas, a gente tem que estar com a nossa cabeça sempre sabendo que vai ter mudanças, vai ter problema. Então, assim, isso eu já estou acostumado. Sempre tem uma coisa que a gente tem que aprender, tem que aperfeiçoar, tem que ir lá comprar uma máquina nova, atualizada, enfim, faz parte do jogo. A gente tem que estar É. correndo atrás disso. E eu acho que isso já vem do DNA do teu pai, né? Eu Provavelmente, eu conversei acho com que ele sim. um pouco, ele, Ju, mas eu não quero que eles façam isso, né? A É, gente sabe que tem essa diferença de gerações, isso. ele sabe na cabeça dele que é possível, mas Mas eu acho que pra ele é pior ainda, porque ele queria automatizar tudo, né? Se ele pudesse, ele olha, mas automatizava você tudo. sabe que ontem lá na palestra que a gente foi, era um grupo que tinha ido fazer uma missão na China e Uhum. já tinha robô lá, Não, uns robôs assim, na China, e com essa escassez de mão de obra, que não é só aqui no nosso estado de Santa Catarina, é em todo o Brasil, mas também no no mundo mundo inteiro. inteiro. Então, quanto mais a gente conseguir automatizar, a gente conseguir otimizar o nosso tempo, Sim. valorizar o nosso tempo, com certeza a gente vai estar Ah, sendo não, competitivos e estando à com frente. certeza. E não tem volta, né, Lucas? Não tem volta. Mas assim, isso uma questão que tem um lado positivo e um lado negativo também, né? Porque eu acho que para nós que estamos na ponta, né, que somos os faccionistas, a gente vai sofrer bastante com essas novas tecnologias, porque querendo ou não, empresas grandes eu acredito eu, que vão acabar aderindo às novas tecnologias e talvez vão precisar de menos, a cada vez menos a mão de obra, né? Então cabe a nós também correr atrás dessas ferramentas para a gente não ficar fora do mercado, para a gente Isso continuar no mesmo. mercado, né? Isso mesmo. E já preparar a equipe, né? Preparar as Exatamente. pessoas. Muito bem. Lucas, e qual foi o primeiro impacto visível que você percebeu após a implantação da CIGETEP? O primeiro impacto visível, assim, pensou, puxa, eu não tinha visto isso ainda. Ah, pra mim, eu acho que, cara, eu sempre vou falar da questão do cronoanálise, assim, porque poder cronometrar e poder rebalancear o teu grupo é ótimo. E fala um pouquinho sobre esse rebalancear o grupo. É uma forma de trabalho que aqui lhe traz muito forte, rebalancear. Uhum, Algumas empresas ainda questionam, tá, mas como que eu vou uhum. rebalancear? Fala um pouquinho sobre o que é o rebalancear a equipe. Tá, então, vamos lá. Geralmente vem, já vou falar da Kili, né, em si. Já vem dentro do sistema do CIGECEP, ele já vem com as operações que a gente faz, né? Então, ali dentro a gente já define.
quem vai fazer, qual grupo vai fazer, e aí a gente já consegue fazer o balanceamento da equipe, sendo ela com 4, 3, 2, 1, 5, 12, É enfim, só colocar a quantidade e ele já ele manda já vai ser. trazer. E, enfim, só que ali está o tempo do nosso cliente, né? O que Uhum. pode ser menos ou mais do que eu faço dentro da minha empresa, do real, né? Que eu falo que é o real. Porque aquilo é irreal. Aquilo é. Me entregaram e eu preciso correr atrás daquele tempo. Eu até brinco com minhas costureiras, né? Ó, não sou eu que estou inventando o tempo. Né? Esse tempo vem para mim. Se eu pudesse escolher o tempo, eu botaria o tempo de vocês, estaria todo mundo ganhando, estaria ótimo, né? Mas não. Então, o que que a gente faz aqui dentro? Eu coloco na linha, a gente deixa 1 hora, 2 horas rodando. Se a gente vê que a produção não está sendo atingida da nossa meta, a gente vai entender o porquê que não tá atingida, né? Então, a gente, dentro do sistema, já tem o cronômetro junto, a gente já está cronometrando dentro do sistema. Na verdade, antes de tudo, eu aplico aquela OP para modo estudo, né? Para não mexer nos tempos irreais que vem do meu cliente Uhum. e jogo para modo estudo e começo a cronometrar cada operadora, né? Cada operação e cada operadora. E aí depois eu rebalanceio em cima do tempo delas, que daí sim seria o tempo real da minha empresa, né? Uhum. E então já teve questionamento, tá, Lucas, mas agora a nossa meta aumentou. Sim, porque vocês conseguem fazer mais do que o 100%. Uhum. Ou, Lucas, mas agora a meta diminuiu. Sim, meninas, é porque vocês conseguem só chegar no 80% nesse tempo aqui. Então é ali que tu consegue chegar onde é que você consegue ir, onde é que você não consegue ir. E o mais legal, tu consegue mostrar para a operadora. Então, assim, Jússi, a Jússi tá lá, ela não tá conseguindo fazer a operação direito. Ó, Jússi, mas eu tô vendo aqui que tu tá conseguindo fazer. Talvez tu tá perdendo tempo a hora de ir no banheiro, ou a hora que tu tá conversando muito, alguma coisa nesse sentido, né? A única coisa a única questão que eu sempre falo para minhas encarregadas quando elas forem cronometrar é para não demonstrar que tá cronometrando. Porque acontece muito que às vezes a operadora da máquina, ela percebe que tu está cronometrando ou ela pisa muito, então ela aumenta a produção dela que ela não vai conseguir manter durante o dia, ou ela relaxa, né? Porque ela sabe que a gente está ali cronometrando. Então o que geralmente eu faço, eu cronometro 2 vezes, assim, eu dou uma cronometrada com ela sabendo que eu estou cronometrando a linha, né? E muitas vezes eu me afasto um pouco e cronometro ela um pouco afastado para ver qual que é o tempo que ela tá fazendo sem ela saber que eu tô ali. E daí muitas vezes eu consigo conversar com elas, né? Hoje, com o botão da produção, se der certo, e eu acho que vai dar certo, eu não vou precisar fazer isso, não vou perder esse tempo, né? Eu já consigo mostrar ela ali na hora quanto Sim, que ela tá fazendo, como que ela tá fazendo, se ela vai ter produção individual, se ela não vai ter produção individual, o que que ela precisa melhorar, né? isso mesmo. Vai melhorar bastante essa questão. Mais ágil ainda, mais automatizado ainda. Isso, graças a Deus. E a gente, quando vai visitar os nossos clientes, a gente sempre fala, é importante você manter a sua equipe sempre buscando o novo, buscando fazer diferente, o aprendizado, fazer com menos esforço, mais resultado, porque quando eu movimento muito, além de eu fazer mais esforço, às vezes eu estou tendo Uhum. menos resultado. E para tua equipe tá tudo bem? Vocês já estão nessa maturidade de você e vocês conversarem sobre o tempo, ela entender que ela poderia estar fazendo talvez de uma forma diferente, ou ela mesma se perceber, puxa, ô Lucas, ó, vem aqui, Lucas, agora eu melhorei meu tempo porque eu mudei o meu método, vem aqui tirar meu tempo de novo. Vocês já chegam a ter essa maturidade? Eu não vejo ela chamando a gente, assim, mas o que eu percebo muito é uma chamando a outra. Então, por exemplo, aconteceu hoje aqui um exemplo que uma funcionária uma colaboradora teve que fazer o exame, ela deu uma saidinha, quando ela voltou, ela olhou para outra menina e falou: Ah, então quer dizer que tu consegue fazer 121 peças durante a hora? Ela já estava cobrando a menina porque ela viu que estava saindo no quadro. Então ela já tem esses entendimentos da produção, da meta, tudo mais. Mas tudo isso veio com mini palestras que a gente explicava o porquê que eu cronometrava, o porquê que eu rebalanceava, o que que era o balanceamento, tudo isso a gente veio explicando para elas, né? Mas eu ainda não vejo ela chamando a gente para cronometrar, ainda não vejo isso acontecendo, mas eu acho Mas que estão trabalhando eu para. acho que sim, é. E assim, ainda que nem a gente, quando a gente vai botar o botão da produção, eu tenho certeza que vai ter gente que vai reclamar, né? Mas eu entendo que é natural. Eu, Sim. eu acho que quem tem que entender a mudança e tem que entender o que vai melhorar mesmo é a questão da liderança e a gente está administrando e mostrando para elas que vai ser melhor para elas, Principalmente, né? O principalmente para resultado. elas, né? Legal. E o que você diria para outros donos de facção de costura, prestador de serviço, que ainda não tem uma tecnologia para fazer a gestão da empresa? Olha, eu acho que tem que correr atrás. Até eu participei de uma palestra, não, de um curso há umas 2 semanas atrás, e aí eu estava escutando, por mais que assim, que hoje
graças a Deus a gente tem uma estrutura muito boa, né? Eu tenho hoje a Cris, que é nosso braço direito aqui dentro da LCL, que ajuda a gente também na Taroli. Eu tenho secretárias, eu tenho líderes, tenho encarregada. Mas eu estava escutando uma senhora que estava falando que era só ela, né? Então, ela fazia nota fiscal, ela respondia o cliente, ela costurava, ela fazia um pouco de tudo dentro da empresa. E eu entendo, porque eu vi meu pai fazendo isso por muito tempo. Então, eu entendo e eu também entendo que ela não pode. Ela até brincou, mas eu não vou contratar alguém para fazer o que eu faço e não faz metade do que eu faço, né? Mas eu falei para ela, cara, então corre atrás do sistema, bota tecnologia para elas poderem, para tu tirar um pouco esse peso de você, para poder para tu poder focar realmente no que interessa, que a gente sabe que, na real, o que interessa é a produção, né? A nota fiscal ela é importante para sair da tua empresa, mas assim, não é aquilo que é o principal, Que né? não é aquilo que vai gerar o faturamento da tua empresa. Exatamente. Então, por exemplo, se essa senhora ela tivesse o botão da produção, ela não precisaria estar cronometrando, já tiraria bastante tempo para ela, porque querendo ou não, para tu cronometrar uma linha de 5 operadores, tu vai perder 40 minutos. Então é 40 minutos do teu dia que tu já podia Isso. estar ganhando ali, né? E na verdade, depende a forma de olhar, porque se você não cronometra, não mede, não tem Tu também tá meta, perdendo tu tempo. tá perdendo muito mais. Sim, tu tá perdendo muito Tu mais tempo. imagina chegar na empresa e botar a cabeça, Sim, sentar na máquina e costurar, costurar, costurar. E toda a sim, minha equipe sem saber muito o que tá sim, fazendo, sim, sim, sim. com Mas, mas, certeza mas, o, comparando, mas o que eu mas digo da pessoa administrando o tempo dela durante o dia, né? Porque, cara, tem dia que tem que ter mais do que 24 horas, devia ter sei, 48 horas e tu não consegue acabar sei tudo. como é isso, sei É. como é isso. Então, assim, eu entendo esse É, lado porque a gente trabalha com tempo. Então, a tecnologia ajuda a gente a poder abaixar os nossos tempos e otimizar ele, né? e às vezes, Lucas, o dono de empresa ele tem uma visão distorcida, sabe? Ah, mas eu faço tudo, agora eu vou ter que ter um sistema para me alimentar. Sim, Mas na verdade, o sistema é para otimizar o o tempo tempo. e para ela ter mais indicadores para ter um resultado melhor. Porque hoje, se fosse fazer um balanceamento sem ter um sistema, você conseguiria fazer em um clique como você faz? Não, não faz. Então, E os dados, né? Os e os dados que é da o mais importante. É isso, o mais importante. ter unificados, né, ter essa Como, visão. é- como é que eu posso cobrar, às vezes, uma colaboradora, ou como é que eu posso aumentar o salário da minha colaboradora se eu não sei a produção dela? Exatamente. E às vezes a gente vê muitos exemplos de facções de costura que o dono está valorizando a pessoa errada, É, infelizmente, e eu, porque eu, ele está olhando isso que você falou. e eu vou te falar que é mais comum do que parece. Sim, Aconteceu aqui dentro, infelizmente, aconteceu na nossa casa infelizmente. mesmo. Quando a gente começou a ver aquela que a gente não, né, muitas Que a vezes. gente, ela quietinha, no Isso, canto dela, tá ali focadinha. às vezes não tem aquela agilidade toda, mas ela tá fazendo com movimentos menores, ela consegue fazer um tempo maior e aquela que tu acha que, meu Deus, olha ali quanta produção ela faz, ela acaba não fazendo tanto. E não é que tu vai mandar aquela funcionária embora ou alguma coisa assim, não, tu vai tentar ajudar ela a chegar no melhor tempo, né? Isso mesmo, Então, com a questão da produção, com a questão dos dados, a gente consegue ver muito mais fácil isso. isso mesmo, muito bem. E qual a funcionalidade, Lucas, do sistema da CGTEP que você considera assim, indispensável hoje? Você já respondeu durante a nossa Acho que conversa. umas 4 vezes já. Que é o Sim, cronômetro, sim. então realmente tá fazendo Faz total diferença ali. diferença. Aham. E o bom, porque toda a equipe já está envolvida também, muito bem, né? Se a gente começar a falar aqui de tempo investido com nota fiscal, enfim, mas é tudo questões que são paralelas, Sim. mas que também, né, ajudam aí. Mas uma coisa também que eu percebi no sistema de vocês é que ele, diferente de outros sistemas, ele é muito intuitivo. Então, às vezes, eu vejo pelo meu pai que tem um pouco mais de dificuldade, às vezes, com alguma coisa do sistema, mas é muito intuitivo. Então, é fácil de tu conseguir buscar os relatórios, ou enfim, os dados que tu precisa, né? Então, isso também é um lado muito positivo. Legal. E então, a gente, Lucas, está chegando agora aqui no final da nossa conversa, né? Meu, foi muito valiosa, tá? Obrigada por trazer e Vamos combinar, compartilhar vamos tantas combinar experiências. uma próxima depois que tá rodando o botão da produção, Isso, ótimo, já está combinado. pra gente Então, conseguir olha que ver você já os tiver os resultados. resultados, que eu tenho Isso. certeza que você vai ter, Vai ter, porque vai ter. a gente hoje já tem clientes que já tem para toda a fábrica, Já né? tem cliente que já tá usando. Sim, para todas as costureiras já tem o botão da produção. Que massa. E a gente também a gente continuamente está melhorando. Uhum. Então, como você
você, como a gente comentou hoje, com o botão da produção, que você batizou, gostei bastante desse Botão da nome, produção. você vai conseguir saber os cliques. Por exemplo, assim, a pessoa deu um clique numa peça, ela levou 40 segundos, na segunda peça 40, na terceira peça ela levou 80, mas por quê? Por quê? O que Né? aconteceu, né? Isso, então você vai conseguir para ajudar, incentivar, para a Sim. gente ser mais competitivo, ser mais produtivo. Que é a ideia, né? É a ideia. Sempre tá melhorando. Então, como você enxerga o futuro, né, da sua empresa, agora com mais controle, mais organização, com o botão da produção? Como que Sim. você enxerga a sua empresa? Você que é um cara visionário aí, que está sempre buscando. Olha, agora, falando bem a verdade, assim, o que eu espero de um futuro é que os meus colaboradores estejam recebendo cada vez mais produção, porque eu acho que parece balela, mas tanto eu quanto meu pai, a gente gosta de estar pagando produção pro pessoal, porque eles se sentem bem, eles se sentem felizes e se sentem motivados também. Esse é o meu maior objetivo. E também um dos objetivos, sempre é um dos maiores objetivos é estar entregando cada vez mais resultados melhores para nossos clientes, né? Tanto na qualidade quanto na produção, que hoje é a nossa maior força aqui dentro é nossos clientes. Sem eles a gente não é nada, né? Muito bem, Lucas, muito bem. Lucas, então, para a gente encerrar aqui, né, quero deixar novamente os meus agradecimentos em nome da CIGETEP. E você que trouxe essa questão ali da produtividade para valorizar a equipe, né, parabéns, eu acho que esse é o caminho mesmo. E, Lucas, tem um dado que a gente ontem, na palestra, eles trouxeram, na palestra sobre tecnologia e inovação, que a China, por incrível que pareça, que é um dos nossos maiores concorrentes, né, da indústria, a gente sempre pensa que a China paga menores Uhum. salários, paga pouco, o custo é baixo, por isso que eles conseguem ser tão competitivos. Mas, na verdade, não. Hoje, uma média de salários com encargos, média Brasil, vamos dizer assim, Uhum. né, para uma costureira com encargo está em torno de 4.500, né, isso baseado em fontes que divulgam mesmo. E a China hoje está na média de 6.500. Se fosse comparar em reais, a China paga 6.500. Mas sabe qual é a principal diferença? A diferença é que na China eles pagam totalmente por produção. Não tem salário Não fixo, tem né? É salário um fixo. salário Isso. base, né? Não tem salário base. Então, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu entrego, mais eu recebo. Tu não tem um tempo limite, por exemplo, para poder trabalhar. Isso. Lá até tem uma legislação lá que é 10 horas, né? Mas a pessoa vai trabalhar por 10 horas e, né? Muitas vezes trabalha até mais que isso, mas ela sabe que ela vai Receber pelo receber quanto que ela pelo trabalha. o quanto que ela produziu. E com Sim. isso, ela tem sempre esse olhar. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, né, por vocês que ficaram aqui conosco até o final. E então, até o próximo CosturaCast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.